Olá, boa noite. Estamos aqui com o programa Propósito em Movimento pela Elo TV, a TV mais próxima de você. Aqui é um lugar onde o propósito ganha corpo, ganha movimentação real e cada convidado tem uma história linda de vida. Depois dos nossos comerciais, eu vou entrevistar hoje uma pessoa incrível que tem um propósito maravilhoso e eu usufruí desse propósito dela, tá? Voltamos já! Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta aqui pela Elo TV, a TV mais próxima de você. Não esqueçam, gente, de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho do canal. Conto com a sua presença aqui junto com a gente toda quinta-feira às 18 horas. Bom, sem mais delongas, vou apresentar para vocês aqui a queridíssima, eu amo, sou suspeito porque eu amo, mas o trabalho dela realmente é sensacional. Eu tô aqui hoje para apresentar para vocês, para o mundo, essa maravilhosa da Priscila Bastos. Pri, prazer ter você aqui com a gente, Mi. viu? Prazer todo meu. Eu que tenho que agradecer essa oportunidade da Michele. Hoje está sendo uma oportunidade, além de estar participando de um programa, né? De viver uma gratidão que eu tenho por ela, né? Porque eu estou vivenciando um propósito de vida, né? E ela faz parte desse propósito. Então, eu estou muito grata, Mi, por estar aqui, viu? Gratidão. Obrigada pela oportunidade. Gratidão é toda minha. Você é merecedora de estar aqui hoje como nossa convidada, porque seu trabalho é incrível. É um trabalho que muda vidas realmente. Uhum. E eu queria que antes da gente falasse desse trabalho seu, que é dignificante, é um trabalho maravilhoso, um trabalho que realmente muda vidas, que hoje a gente teve uma aula sobre mudança de vidas, né? Você entendeu? Eu queria que antes disso você falasse para mim, Pri, quem é Priscila Bastos? Gente, Priscila Bastos é uma mulher de 36 anos, né, que vive, né, uma profissão, né, que é a fisioterapia, e eu já vivo essa profissão há 10 anos. Só que dos meus 30 anos para frente, eu comecei a entender que a fisioterapia não é uma profissão para mim, né? E a Michele faz parte desse processo de identificação, né? E hoje eu consigo ter nítido que ela é um propósito de Deus para mim aqui na Terra. Então, eu sou fisioterapeuta já há mais de 10 anos, né? E a partir dos meus 30 anos, né? E depois que eu me tornei mãe, Deus foi me mostrando, né? Que através de uma especialização, eu sou fisioterapeuta, mas eu sou terapeuta manual. Então, eu não utilizo de nenhum tipo de aparelho, né? Eu fico 45 minutos, às vezes, fazendo técnicas manuais nas pessoas. E isso tem sido, para mim, né, a confirmação que a minha profissão não é uma profissão, é um propósito de Deus na Terra, porque eu sou muito grata, porque eu curo e alivio as dores através da mão. É isso que eu ia entrar. Eu não sei se vocês perceberam, mas a Pri, eu perguntei quem é Priscila, ela já entrou a fundo no trabalho dela, porque a Priscila e a fisioterapia, elas se misturam. A Pri, ela é tão apaixonada pelo que ela faz que ela não consegue falar dela sem falar da fisioterapia. Sim. E aí ela já respondeu uma pergunta que eu iria fazer, mas eu vou fazer novamente para você falar um pouco mais, né, sobre isso. Então me fala para mim, fisioterapia, Pri, é o seu propósito de vida? É meu propósito de vida, né, e eu sempre senti, né, a vontade de viver esse propósito. Não sabia, né, o que Deus estava querendo dizer para mim, né, e eu sempre vou falar um pouco de mim como pessoa. Eu sou uma pessoa que eu adoro pessoas e eu adoro cuidar. E eu sou uma pessoa que a minha linguagem de amor é o toque. Você gosta de tocar no seu paciente, daí, né? Veja bem, você vê, como que Deus é maravilhoso, né? Ele me deu uma profissão que eu posso utilizar da minha linguagem de amor.
Oh, meu Deus, que coisa é os linda. toque com as mãos. E eu me emociono quando eu falo da minha profissão, porque ser fisioterapeuta já para mim, né, maravilhoso. Por quê? Você vê uma pessoa com dor, uma pessoa sem andar, né? E voltar a andar e ter qualidade de vida, isso para mim já você olha, né? A pessoa chega de cadeira de roda e sai, volta andando, já é uma superação, né? Agora, imagina eu poder, né, contribuir, né, com a minha pequena parcela ali de ajuda, com a minha mão, para tirar uma dor que limita a pessoa, às vezes até mesmo de sair de casa. Porque, Mi, quando a gente fala de dor, a gente às vezes não entende a complexidade da dor. Tem gente que tem dor que faz a pessoa sentir, perder a razão de viver. Porque a dor é um sentimento, é um sentido que a gente tem muito ruim, né? E a Ai, pessoa nem me começa a fale. ficar limitada ali, né? Vai se restringindo. Primeiro das coisas de fazer fora de casa, e isso já traz o isolamento social, né? Sim. E depois, quando não procura tratamento, vai chegando a um ponto que nem as coisas básicas do dia a dia consegue fazer. Então, mais grata ainda eu sou a Deus de poder contribuir, de tirar um sentido, o sentimento ali que é a dor da pessoa, e trazer, né, poder auxiliar nessa ponte de fazer ela voltar a viver, né? Não, com certeza, porque você imagina bem, eu, como sua paciente que já fui, Sim. eu tinha um problema estético, né, que me incomodava na canela, porém não era só estético. Ele me limitava porque quando era muito calor, inchava de uma tal maneira a Sim. minha canela que eu Lembra, não né? conseguia ficar parada em pé. Hoje eu estou aqui, gente, de salto, ando de salto aqui para cima e para baixo, graças a Pri, porque isso que ela falou realmente tem todo sentido. Sim. Ela consegue tirar a dor, não só a dor da pessoa, mas ela devolve a qualidade de vida. Sim. E é muito legal porque eu indiquei alguns pacientes para a Pri e eles vêm me relatar que parece que a Pri tira o problema com a mão. Tem uma apresentadora nossa aqui que faz tratamento com a Pri, ela estava perdendo o movimento da mão. Ela nem fazia esse movimento de pinça que a gente faz. E ela foi diagnosticada com, eu não lembro qual o diagnóstico dela, mas era com algo que não tinha nada a ver com o que a Pri tratou. Quer dizer, a Pri foi direto na raiz do problema, ela identificou a raiz do problema, e aí então ela iniciou. Não tinha nada a ver com a mão. Não. Lembrei, deram um diagnóstico de Foi tendinite, né? tendinite, não era tendinite. Era um outro problema que não tinha nada a ver com tendinite. E entra naquilo que eu com a Pri estávamos conversando hoje. Às vezes o seu problema nem é físico, é mental. Você tem algum trauma, alguma coisa na mente que te bloqueia fisicamente. Às vezes é tão forte que te bloqueia fisicamente. E a Pri trata disso também, né, Pri? Trato-me. Então, a gente vai entendendo, né, o que é o propósito de Deus pra gente. E às vezes, ó, através de um curso que eu fiz, né, que eu fiz a terapia manual, eu entrei em contato direto ali com as pessoas, né? E nesse contato direto, às vezes ficar 45 minutos tocando na pessoa, isso faz você ter uma aproximação diferente do que é a fisioterapia que eu trabalhava antes, que era através de aparelhos, porque o toque faz sentir. E o sentir, que nem a Mi falou, você consegue ali através do toque caminhar na origem aonde é a causa do problema. E através do toque também, a gente tem o privilégio de entender a dor que às vezes não é visível, que é a dor emocional, só que agride muito o físico, porque existe muitas doenças físicas de origem emocional, né? E conforme eu fui cuidando das pessoas com a mão, eu fui atraindo esses tipos de paciente. E Deus foi me apresentando pessoas da profissão, né, psicólogos, essas coisas, que me fizeram entender melhor esses pacientes. Que o corpo da gente, primeiro, antes da gente ser carne, né, antes da gente ser um físico, primeiro a gente é um espírito, depois a mente e depois o físico.
Então, eu fico com a última parcela ali. Só que, por outro lado, eu cuido das pessoas através do toque. Então, eu tenho essa aproximação com os pacientes. E na necessidade de vir entender melhor eles, eu me conectei com pessoas, né, da parte de psicologia para entender, porque fibromialgia, ansiedade, depressão são doenças que agridem muito o físico da pessoa, né, em questão de limitação de movimento, tensionamento, dor no corpo inteiro e dor horrorosa. E a origem não é física, é Emocional. emocional. Nossa, menina, eu vejo você falar e eu lembro do dia que eu tava muito nervosa e você fez foi naquele encontro lá do Elas, né? Uhum. E você fez a massagem ali, você sentiu toda a minha atenção. Você Sim, falou, vi. Mi, o que tá acontecendo? Você tá toda dura. Você falou, parecendo uma pedra. E eu realmente, aquela semana eu tava bem tensa e eu tava até com bruxismo, né? E Sim. você conseguiu aliviar, eu voltei pra casa, parecia que eu tava flutuando. Você conseguiu soltar tudo. Coisa, Pri, que eu nem te falei. Eu tava à base daquele relaxante muscular. Olha, pra você ver. E não tava resolvendo. Uhum. Entendeu? Então, realmente, quando você fala que você tem um dom com as mãos, É. é verdade. Porque é bem legal, né? Você consegue sentir, gente, ela consegue sentir o problema da pessoa físico só dela pôr a mão. É incrível esse dom que a Priscila tem. Não é qualquer fisioterapeuta que consegue, através do toque e sentir. Tanto é verdade, Pri, eu vou te contar agora uma coisa, que o meu esposo, ele foi ser tratado pela Pri, e ele tem um problema de infância que ele tinha, agora muito pouco, mas quando ele era menor era bem grande a diferença, uma perna maior que a outra. Hoje nem aparenta mais, ele achou até que estava curado, porque nem aparenta. A Pri só de olhar e pôr a mão ali na perna, ela conseguiu entender que o problema dele não era o que a gente achava que era. Ela falou, você tem um encurtamento e tal. Nenhum médico, nenhum fisioterapeuta nunca tinha falado, e ele fez tratamento com vários, Sim, viu? Então, você consegue ver aí o seu dom. E é importante, é muito importante isso que você está falando, porque quando eu trabalhava em outras clínicas, que o atendimento era com aparelho e bastante gente, a gente não tinha esse privilégio de colocar a mão nos pacientes, né? E isso traz uma aproximação diferente das pessoas, né? Porque às vezes você recebe um diagnóstico assim, vamos supor assim, de um joelho, né? Mas o problema não tá ali no joelho. E você só vai saber se você fuçar, caminhar naquela dor. Às vezes a dor do joelho tá vindo lá da coluna, do nervo ciático. Às vezes você tem formigamento ou perca de força nos dedos e não é por conta de uma tendinite, algum problema ali da mão. Ela vem de outro lugar, vem do pensamento na coluna. E através das mãos você pode ir seguindo aquele trajeto de dor, né? Ter um contato gostoso e prazeroso para mim e para a pessoa, né? E descobrir melhor a causa e entender e se colocar no lugar da pessoa. Por quê? Muita gente que sofre de doença emocional tem uma dor terrível. E só que quando a gente tá com uma dor visível, vamos supor assim, você caiu, esfolou o joelho, aí tá sangrando. Você fala assim, nossa, você deve estar sentindo muita dor. Agora, uma pessoa com ansiedade, depressão, tem um tensionamento terrível nas costas. Às vezes, tem um pensamento tão grande aqui no pescoço que pega nervo do braço e não consegue nem levantar o braço. E chora falando que as pessoas falam, mas você não tem nada. Gente, como que não tem nada? Na mão você consegue sentir o tamanho da tensão e da limitação daquela pessoa. Olha, né? só, gente, o papo tá bem gostoso, né? O papo tá muito gostoso. Mas depois dos nossos comerciais a gente volta e a Pri vai falar mais um pouquinho sobre esse dom manual que a Pri tem. Voltamos já.
Estamos de volta aqui com Propósito em Movimento com Michele Leme pela Elo TV, a TV mais próxima de você. E vamos continuar aqui com o nosso papo gostoso com a Pri, que eu tô amando. Pri, fala pra mim um pouquinho. Ó, gente, a Pri não é só fisioterapeuta, agora eu vou pegar ela aqui na curva, vai ficar doida. A Pri também é palestrante. Sim. Pri, fala pra gente um pouquinho agora desse mundo da palestra. Só que antes disso, gente, a Pri não fazia nem stories, tá? Nem stories. E aí agora ela trabalhou a comunicação dela e hoje a Pri palestra, ela tem uma palestra pronta que tá ali em andamento pelo Vale do Paraíba. Fala um pouquinho pra gente agora da Pri palestrante. Me posso falar aqui da nossa história? Pode, meu amor, fica à vontade. Eu sempre gostei muito da minha profissão e se deixar eu fico fazendo isso o dia inteiro. Aí eu conheci uma ajudante de uma cabeleireira que trouxe a cabeleireira e que trouxe a Michele. E eu tava em atendimento e eu entro em transe quando eu tô atendendo uma pessoa e eu me desconecto de mim e me conecto ali com o corpo da pessoa. E eu observei que a Michele tava me olhando, né? Analisando. Analisando. E a Mi, né, foi essa virada de chave na minha vida, porque ela falou assim: Pri, você tem um dom com as mãos, mas se o mundo não te ver, ninguém vai saber desse dom e você vai ficar com isso pra você. E ela me falou uma coisa tão bonita pra mim, que você falou pra mim assim, que se é o meu propósito de vida, se eu me manter calada, outras pessoas que estão precisando de mim, né, não vão estar tendo isso, né? Não vão estar recebendo isso que está dentro de mim. E a Michele foi trabalhando na minha mente. Eu não sei por que motivo, eu era, né, uma pessoa extremamente tímida e passei um processo com a Michele, fiz uma mentoria, né, de inteligência emocional e fui me desafiando, né, a palestrar. Eu, sendo sincera, nunca pensei em palestrar, mas a palestra, ela está sendo além do que colocar o que eu amo para fora e acessar pessoas, né? Poder chegar até pessoas e auxiliar de alguma forma. Porque, o que adianta a gente ter um monte de conhecimento e isso ficar dentro da gente? Exatamente. E eu entendi, né, na conversa comigo e Deus ali, que isso é egoísmo. Ter muito conhecimento, estudar. Há 10 anos estudando e com 10 anos de profissão nunca colocar isso para fora. Então, graças a Deus, eu estou vivendo um momento muito legal na minha vida, que agora, né, além de terapeuta manual, eu estou fazendo palestras, né, voltadas para a fisioterapia, mas em especial voltados ao toque, né, o carinho que eu tenho com meus pacientes e a dor, né, de origem emocional que tem os sintomas físicos. E eu sou muito grata por ser terapeuta manual, por estar vivendo essa superação, porque para mim a palestra ela está sendo um exercício de superação para a timidez, porque gente, a timidez, eu entendi que a timidez ela é um obstáculo e eu entendo hoje, eu acho que é coisa até do inimigo, viu? Porque ela fecha a boca da gente. Foi o que a gente. Né? A Pri tá falando que é coisa do inimigo, porque nós aprendemos hoje com nossa amiga Bruna. Inclusive, daqui nós vamos pro evento dela, né? Eu aprendi com ela, a Pri aprendeu com ela que o que o inimigo quer da gente? Que a gente não transborde. Sim. Ele quer nos deixar distraídos e fechar nossa boca. Por quê? Porque o nosso único objetivo aqui é salvar vidas. Sim. E o inimigo não quer nossa família, não quer a gente, não quer nada disso. Ele quer que você fique quieta e ocupada, porque você não vai ter tempo pro outro. Exatamente isso. Entendeu? Por isso que a Pri tá falando sobre isso. E eu fui numa palestra da Pri, chorei, porque ela realmente fala com a alma. Como que é o nome da sua palestra? Cuidando de quem cuida, não é? Você fez uma para mulheres e agora você tá entrando mais na parte do emocional, né? Deus tem me colocado no meio de mulheres com dores emocionais, feridas emocionais, traumas, né? Então, a minha primeira palestra foi no Dia das Mulheres. Ela cuida de todos e quem cuida dela.
que fala da realidade de muita mãe, né? Que cuida do filho, que cuida do marido, que cuida da casa, que cuida do serviço. E ainda mais eu, que eu trabalho com a mão, exige muito do físico. E quando precisa de ajuda, quando adoece, quem cuida dela, né? Então, nessa palestra eu falo, né, dessa vivência minha como mãe, como profissional, tudo. E eu falo da importância de se organizar e reservar um tempo para não desenvolver doenças como síndrome do pânico, depressão, né, fibromialgia, bruxismo. E agora eu vou palestrar no Setembro Amarelo, o tema da palestra é quando a dor fere a alma. E nessa palestra eu quero falar sobre o impacto da dor na vida das pessoas. E eu conto sobre a vida de um paciente, que as filhas dele me procuraram, na verdade procuraram o meu esposo e falaram assim que o pai dela estava com depressão. Só que deu uma clareza na cabeça de uma delas que falou, não, ele não está com depressão, ele tem um alambique e ele corta cana. E ele travou da coluna de um jeito que ele ficou muito limitado, mas muito limitado mesmo. Imagina a pessoa que está com costume, né? E ele parou com tudo, né? Por conta da dor, e aquilo foi trazendo muita tristeza para ele, né? E eu, graças a Deus, né? Com um pouquinho do meu conhecimento, eu consegui tirar a dor dele e ele voltou a fazer as coisas e eles conseguiram identificar, não é, ele não tá abatido por depressão, ele tá abatido por causa da dor. Daí, ali eu entendi, olha o que a dor pode fazer com uma pessoa. Então eu falo assim dessa palestra que a dor não é só uma coisa física, ela pode ferir a alma da pessoa e E se isso ser impactar confundida com com uma depressão, depressão, com uma ansiedade. Agora eu vou dar uma sugestão aqui para Pri. Como é ah, que é o nome da sua palestra? quando a dor fere a alma. Eu vou dar uma sugestão para uma outra palestra para ela aqui. Acabei de pensar. Quando a dor da alma fere o corpo. Nossa! Tá vendo? Essa menina é terrível. E já pode elaborar uma palestra mais voltada para o seu lado terapêutico. Quando a Sim. dor da alma fere o corpo, que daí é quando a gente tem as travas emocional, porque a gente falou no primeiro bloco, né, ali da parte emocional que vai pro corpo. E agora você tá falando de uma dor física que vai para a alma, ou seja, a minha queridíssima Pri aqui cuida tanto do lado A quanto do lado B. Sim. Ela é completa. E isso que falta em muitos profissionais, Pri. Falta demais isso em muitos profissionais. Por quê? Porque a Pri entendeu o propósito dela. E quando a gente entende o nosso propósito, a gente consegue fazer tanto o backstage, o bastidor, e ser protagonista. Então a gente consegue fazer o trabalho do Rafa e o trabalho da Michelle aqui. É o profissional, que é o profissional com propósito. Ele faz o back e o front. Então, Pri, parabéns mesmo pelo seu trabalho. Eu sou orgulhosa de ter uma amiga como você. Eu tenho orgulho de ter sido tratada por você. E eu falo, realmente, hoje eu olho para minha perna, eu fico super contente. Meu marido, meu esposo ter sido tratado por você. E temos outras apresentadoras aqui também, que foi tratado por você. E quando que... Você vai ter bastante palestra agora, em setembro? Agora eu tenho essa palestra quando a dor... Agora eu tô até querendo mudar o nome. Não, essa aí é para quando você for falar do emocional, que daí é quando a dor da alma afeta o corpo. Sim. E quando você for falar da dor do corpo que afeta a alma, aí você fala mais da Pri físio. E quando você for falar da alma que fere o corpo, você fala mais da Pri terapeuta. Então você tem esse caminho aí. Sim, e Deus tem me colocado aí para você ver quantas pessoas a gente pode ajudar. Nossa, uma palestra de Setembro Amarelo, num mês de conscientização ali para prevenção do suicídio. Sim. Olha para você ver, a dor profunda, ela pode levar a pessoa a um ponto de perder, né? Ali a noção de a tudo, noção né? de tudo e chegar a esse ponto, né? Então, olha para você ver o tamanhinho da gente, né? E o tamanho da coisa que a gente pode fazer só de abrir a boca. Então, eu que tenho que agradecer, porque Deus é tão maravilhoso que colocou a Michelle, que estava sendo atendida por mim, que eu nunca ia imaginar
que visualizou, identificou ali, né, essa necessidade, e um pouquinho que eu me desdobrei, me esforcei para fazer isso, eu percebi que era o propósito. Ela estava trazendo assim, ó, Deus usou ela e falou assim, ó, seu propósito não é só esse, porque através de uma palestra, né, Mi? Apareceu uma e depois outra e já tô indo pra sexta, e a pessoa que era tímida, né? Então, eu que tenho que agradecer, Mi. Olha onde que eu tô, né? Com quem eu estou, e Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, sim. Colocou a Pri no meu caminho. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu conheci a Pri, ainda não foi na maca dela, tá? Eu conheci a Pri numa palestra, num treinamento que a gente foi, e a Pri falou, Mi, eu não faço story, eu não faço nada, como é que faz? Eu abri o celular e falei, é assim, Pri. E fui fazendo story, ela ficou olhando assim, sabe? Hoje a Pri abre store, faz live, tem um programa dela com a Bu. Depois, na volta, ela vai falar um pouquinho do programa dela, as redes sociais dela, para vocês ficarem inteirados e se conectarem aqui com a Pri. Voltamos já, gente. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta aqui com propósito e movimento, sendo movimentado com um papo gostoso aqui com a nossa queridíssima Priscila Bastos. Ô Pri, fala pra mim, a Pri também, gente, ó, fisioterapeuta, palestrante e agora apresentadora, pra quem não fazia nem stories. Apresentadora também, lá no interior ela tem um podcast, mas é nacional, né, que é feito pelo Facebook, não é? Isso. Fala um pouquinho pra gente desse programa. É pela página do Facebook, o programa é Viver Bem, é da Bu Oliveira, e a Bu é também uma pessoa maravilhosa, que eu tenho muita gratidão por ela. Eu amo a Bu. E a Bu, ela, olha pra você ver como que Deus não faz as coisas à toa, ela é terapeuta integrativa, então ela lida com essa parte emocional. Só que nesse programa, eu falo bastante, estou falando aqui com vocês bastante dos pacientes de dor de origem emocional, mas eu atendo uma série de coisas. Então a gente fala sobre tudo, né? Focando mais para esses pacientes, né, de dor física de origem emocional, né? Mas também falo na vivência de atender paciente com Parkinson, né? Acidente, das recuperações deles e das vivências mesmo com cada paciente. Então é um programa muito legal, parecido comigo e com a Michelle aqui. A gente entendeu, né, que a gente não pode guardar conhecimento, né? E esse programa, qual que é a função dele? Levar conhecimento, porque através do conhecimento a gente se previne, né? Muita coisa, e a gente ajuda pessoas, né? Então, esse que é o propósito do programa, né? E o nome do programa é Viver Bem. E eu também, nossa, tenho muita gratidão pela Bu, né? Por participar desse programa. Eu vou aproveitar e mandar um beijaço pra Bu. Bu, filha da nossa querida Marlu, que eu amo de coração, a costureira do Bolsonaro. Ela fica doida, né? Ela tem uma confecção em Pinda, a Bu trabalha com ela lá na confecção de uniformes. Beijo, maravilhosa, amo eles também. Sempre tô lá enchendo o saco das duas. Pri, fala pra gente aí um pouquinho, qual é a sua rede social? A minha rede social é @PriBastosFísio. @PriBastosFísio. Eu atendo em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, né? Eu dou palestra também. Quem quiser contratar aí a palestra da nossa queridíssima Pri, por onde que as pessoas entram em contato com você, Pri? Pode ser pelo meu celular. Meu celular é 12991 206362. Repete? 12991 206362. Pri, eu vou pedir agora de coração, antes, né, de te agradecer, vou pedir de coração que você deixe um recado para quem está nos assistindo aqui, um pouquinho sobre o que é o propósito de vida para você. O recado que eu deixo para as pessoas é: não deixe a dor ferir a alma. A gente tem muito para viver
E às vezes, você que está escutando aí, tá assistindo, pode estar passando pela mesma coisa do que eu. Com 10 anos aí de profissão, com tudo encaixado dentro de um vidro, de uma garrafa. E tem gente precisando de você, precisando do que você tem ali, né? De informação e uma palavra sua. Então, não se prenda. A gente nasceu para florescer, né? Então, que você encontre o propósito de Deus na vida, né? Que Deus tem para você na sua vida. E que você floresça e não deixe a sua dor ferir sua alma. Nossa, gente, olha isso. E olha que recado maravilhoso. Ô, Pri, quantos anos de fisioterapia você tem? Mi tá com mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Então aí o recado que ficou pra você é de uma fisioterapeuta que tem mais de 10 anos. Ô, louco, Pri, você dorme no formol? 10 anos de formado já? A Pri ficou vermelha aqui, gente. 10 anos de formada já. E 10 anos perdendo, né, vamos dizer assim, no bom sentido do tempo, por conta de um sentimento, ó. A gente falou da dor e tem a timidez também, né, que é um bloqueio, né, e graças a Deus tô em um processo de recuperação aí, de superação disso daí, porque o que cala a boca da gente, né, Mi? A gente tem que superar. Mas sabe o que é, Pri? Eu vou falar pra você, tem muito a ver sobre o propósito, tá, gente? O programa chama Propósito em Movimento e não é à toa. Isso que você falou, os 10 anos, você falou perdendo tempo, não é. Eu vou enfatizar a sua frase. São 10 anos no deserto, gente. Mas por que que tá no deserto? Você viu o que a Bru falou hoje? Faz todo sentido. Você só aprende na dor. Então, tudo isso que aconteceu em 10 anos foi para te preparar para você ter know-how, para você ter bagagem, para entregar e transbordar como rio de água viva. Então, quando eu comecei a entender o meu propósito, o que eu entendi? Que eu sou um rio no deserto. Então, quem tiver sede de aprender a se comunicar, vem a mim. E a mesma coisa é você. 10 anos não foram perdendo tempo nem nada. Foram 10 anos de experiência para saber por onde ir, por onde não ir, o que fazer, o que não fazer, ter visão, não ter visão, com quem se conectar, com quem não se conectar, não ficar quieta, falar. Porque muitas vezes a pessoa vive no deserto e não consegue ser o rio de água viva ali no deserto para quem tem sede. Por quê? Porque fica abafado. A pessoa fica abafada ali com os próprios problemas, pensando só nela. E aí, quando ela começa a transbordar isso, que é salvar vidas, ela começa a brilhar ali no deserto. Então, esses 10 anos foram deserto de preparação para você se tornar a mestre que você é hoje. É só o começo, tá? É só o começo. Você abriu a boca para palestrar, acho que tem quantos meses? Mi, não tem muito tempo, não. Foi esse ano. Foi esse ano e foi desse formato que você falou. Primeiro por você, né? Depois de um grupo que a gente tem em comum, né, Mi? O Ela Sem Preguiça, que foi um convite, né? Mas eu acho que tudo isso não foi à toa, Mi. Não, não. A Maeli faz um trabalho lindo com as empreendedoras de Ela olhou e falou pra mim, Pri, vamos palestrar? Na hora eu choquei assim. Não, Maeli, vamos. Então eu tenho que agradecer, né, Mi? A você, a ela, a Bu, de ter olhado para mim também, né? Sim, sim. E eu acho importante falar isso, Mi, porque tem muita gente que passa por isso também e às vezes tá precisando de alguém, né? Por isso que eu vivo meu propósito, porque eu fico retida também, gente, na parábola dos talentos. Quando eu for me encontrar com o pai, ele não vai falar que eu enterrei o meu talento. Porque ali não quer dizer sobre dinheiro, sabe? Quer dizer sobre propósito. Sim. O que você fez com o dom que eu te entreguei? Você multiplicou ele ou você enterrou ele? E eu não quero ter essa conversa com Deus, não, porque eu quero multiplicar na vida das pessoas, dos filhos dele aqui. Então, quando ele fala, ame ao próximo como a ti mesmo, você primeiro tem que se amar, se identificar, se conhecer, para transbordar. Sim. E aí, quando você tá cheio daquele amor que vem daqui, você consegue transmitir esse amor. Então, não tem como você transmitir algo que você ainda não sente por você. Então, ele foi muito correto e inciso na frase. Ame ao próximo como a ti mesmo. E como eu vos amei. Então, vem do amor, vem da fonte. Pega em você, você se enche do amor e transborda na vida de outras pessoas.
Então, é sobre esse recado que eu quero deixar para vocês. Transbordem. Não deixe o medo calar vocês. Pri, prazer ter você aqui comigo hoje, viu? Gratidão. Que você continue transbordando na vida das pessoas. E muito, muito, muito sucesso para você, viu? Muito obrigada e que você continue enxergando o que as pessoas não enxergam nelas mesmas. E isso é muito difícil de encontrar. E Deus iluminou você naquele horário, naquele momento, né? E olha pra você ver, eu nunca vou esquecer e se eu tô hoje aqui é por causa de você. Ai, gente, encerrando aqui, ó, com o coração vibrando, viu? Obrigado por você ter ficado até aqui com a gente. E quinta-feira que vem, às 18 horas, tem mais Propósito em Movimento aqui pela nossa querida Elo TV, a TV mais próxima de você. Beijo no coração e fique com Deus. Ai,